Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Mao no Orega, que é um anime que eu até gosto um bocado, mas que tem sempre algumas coisinhas que me deixam incomodado. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a história do anime, algumas coisas que estão me deixando intrigado, e isso é positivamente, e também alguns pontos que eu acho que esse anime deveria melhorar. E para saber mais, vem comigo e bora lá! Então galera, só fazendo um resumo rápido do que se trata a obra, esse anime conta a história de um cara que é tipo um mago extremamente poderoso e que depois ascende a um título de arquidemônio, que é só um título mesmo, mas na verdade ele é um mago, ele é um ser humano comum. Mais ou menos comum, né? E um dia ele resolve comprar uma escrava. Não é bem que ele resolve, não é como se ele tivesse calculado. É porque ele se apaixonou por uma elfa que era uma escrava. Então ele deu basicamente todo o dinheiro que tinha pra ter ela, porque ele gostava dela. E então, esses dois juntos, dois caras completamente meio que deslocados, né? Um era uma escrava que nunca teve direito a nada, e o outro um mago que nunca teve vida social, começam a gostar um do outro e vão assim seguindo a vida deles, tentando se aproximar, tentando aprender como lidar melhor um com o outro, e assim segue essa história que aparentemente é de puro romance. Só que não é bem assim, porque por mais que o romance seja o foco central do anime, ele tem menos foco do que eu imaginava que teria no início. Eu achava que seria realmente uma comédia romântica, quase pura, com alguns momentos de ação bem raros, só pra quebrar a monotonia. Tipo aconteceu naquele anime, o Koniaku Haki. Mas o Mao no Orega, que é esse anime que eu tô falando nesse vídeo, é um pouco diferente. Ele ainda mantém o foco na comédia romântica, só que ele abre exceções com muito mais frequência para cenas de ação. Porque sim, as cenas de ação me surpreenderam, eu achei que seria muito raro, mas até que tem uma quantidade boa, e muitas delas não são tão curtinhas como eu imaginava que seria. Então assim, ele consegue fazer uma coisa bem interessante, que é quebrar completamente uma monotonia que muitas pessoas sentem em comédia romântica, por achar que é lento demais. Nesse caso não, porque é o tempo inteiro variando entre cenas de comédia, cenas de ação e o romance, que é o principal. E se você quer saber sobre o romance, eu acho que ele evolui num nível satisfatório. Não é rápido, mas também não é tão lento. Tanto que assim, que no primeiro episódio o Mao já sabe que gosta da elfa, eles vão se aproximando, ele até tá tendo uma evolução, ele não tá falando mais daquele jeito tão... Enfim, antigamente tudo que ele falava era de jeito vilanesco. Agora ele tá conseguindo falar uma ou outra coisa sem parecer um vilão. Algumas vezes não, mas algumas vezes sim. E, pô, no último episódio ia rolar um beijo se não tivessem atrapalhado eles. Então tá evoluindo. As cenas de ação são razoavelmente boas, não é nada que vai mudar sua vida, mas ela realmente dá um dinamismo diferente e interessante para esse anime. Mas como se não bastasse esses elementos, eles resolveram colocar mais um, que é aquela pegada familiar. Porque alguns episódios atrás apareceu um suposto feiticeiro tentando atacar ele no castelo dele, só que na verdade quando ele deu um soco ele viu que era uma criança, uma filhote de dragão. E aí, né, ele ficou meio com pena, aí ela ficou na casa dele por um tempo e no final das contas, ela acabou sendo adotada, ela virou meio que a filha dele. Na prática foi isso. E essa dragoazinha é até bem engraçada. Eu morri de rir com algumas cenas dela, logo quando ela aparece e ela foi adotada, que ela fica tentando observar ele o tempo inteiro, né? Então ela fica seguindo ele, vendo o que ele tá fazendo, tentando entender o que passa pra cabeça dele e da elfa, qual a relação dos dois. E ela faz umas caras muito engraçadas quando tá olhando eles. Dá uma olhada. E também tem umas cenas engraçadas que ela fica tentando entender os dois e ela não entende muito bem por que o Mao pega a elfa e coloca no colo, ela, por enquanto que tá lendo, ela não pega essas maldades aí, então ela fica boiando, então ela acha que é algo errado que ela viu, enfim, ela até que agregou alguma coisa interessante. E uma outra personagem que eu tô gostando bastante, que eu acho que acrescentou muito pra obra, foi a Chastille, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é aquela cavaleira angelical, que tem aquela espada poderosa, que até atacou o Zagan, que é o protagonista, logo nos primeiros episódios. Ela é legal porque ela tem uma outra característica, um outro dilema. Não é só o Mao que tem um dilema de como amar a sua esposa élfica. Ela também tem o dilema dela, que é interessante porque ela foi a vida inteira criada como uma guerreira e para seguir a igreja. E agora ela tá vendo que as coisas não são bem assim, né? Que eles estão perseguindo um feiticeiro só por ser um feiticeiro, e esse cara nem é mau, inclusive salvou ela. E ela tá vendo um pouco da falta de maleabilidade, a rigidez excessiva da igreja para lidar com essas pessoas. Então ela tá tendo que escolher entre aquilo
que ela sempre acreditou, aquilo que ela nasceu na mente dela pra fazer, e fazer o que ela acha certo, que é largar a igreja. E isso é um dilema bem interessante, porque se você parar pra se aprofundar nesse ponto, isso é muito profundo, porque você já reparou que quando uma pessoa, ela adora demais alguém, uma ideia, uma ideologia, uma religião, ou seja lá o que for, é muito difícil ela negar isso depois de um tempo. Isso é uma perda para a própria pessoa muito difícil, sabe? É uma situação muito complicada. Eu não acho que esse anime ele vai descer essa camada e ser tão profundo. Mas esse dilema dela, essa dúvida dela, essa vontade dela de seguir a igreja ao mesmo tempo de fazer o certo, torna a personagem bem interessante. E inclusive essa Chastille proporciona uma cena muito engraçada, porque logo depois que ela foi expulsa, foi chutada lá da igreja, porque ela não quis matar o protagonista, ela tá lá no meio da cidade andando, aí ela começa a falar assim: ah, eu fiz isso porque é certo, eu nem espero que o Zagan, que é o protagonista, me agradeça ou nada do tipo, né? Eu fiz isso porque eu quero fazer o que é certo. Ela tá lá decidida, aí ela fala assim: ah, eu queria, assim, tipo, estar por perto deles, no caso da Elfa e do Zagan. Mas ela fala, eu não queria me meter no relacionamento deles, porque parece que um foi feito pro outro. Então, meio que nessa hora, o anime deu a entender que não vai ter triângulo amoroso. Pode ser que mude, mas aparentemente eles botaram como que não, ela não vai ter esse interesse. E ela fala assim, então eu não quero me meter entre esses dois, mas eu queria ser lembrada de vez em quando por eles, como uma amiga, eu queria poder ver eles sendo felizes juntos e tal. Então ela tem esse pensamento, inclusive que queria ser lembrada por ele de vez em quando, né? E aí ela começa a pensar que ele seria um ótimo pai. Ele fala, nossa, o Zagan seria um pai muito amoroso. E ela tá pensando, e na frente dele tá lá o Zagan, o protagonista, a Elfa e uma menininha, que é a Dragoa. Aí ela olha, na hora que ela vê, eu acho que ela não acredita, ela pensou que tava alucinando. Ela fala, sim, seria assim mesmo. Ela não percebe que é ele, mas depois ela olha direito, Zagan, é você? Aí ele, olha, olá, tal. Ela olha pra criancinha e fala, pô, tu já tem um filho, como que você fez? Tipo, ela deve ter pensado, pô, tem magia de acelerar a criança, não sei, de fazer o parto ser mais rápido, o que aconteceu aqui? O que eu perdi? Mas ele fica todo sem graça e fala, não, ela não é minha filha não, que isso, calma. E é muito engraçado que ela tá falando com ele, né? Aí ele chega no meio do nada e lembra que ela falou que queria ser lembrada por ele. No meio do nada ele fala assim, tá legal, mas quem é você mesmo? Ela fica toda triste, desesperada, querendo ser lembrada e o cara já esqueceu dela. Mas não, ela achou que ele tinha esquecido dela, mas não. Aí chegou a Nef, que é a Elfa, fala, Zagan, é a Chastille, a cavaleira lá, tal. Aí ele, desculpa, é você, está sem armadura, sem espada, não reconheci. E aí eles ficam numa boa. E essa cena foi bem engraçada, mas eu admito que eu fiquei com um pouco de pena da garota. Mas agora eu vou falar de uma outra coisa que eu disse que eu falaria, que são as coisas que estão me deixando um pouco intrigado com a obra. Coisas boas. A primeira coisa é que eu quero saber melhor a situação da morte dos pais da Dragoazinha, da filhinha deles. Porque eles estão colocando o tempo inteiro, dando a entender que é o Rafael, aquele novo cara que chegou, que parece o Escanor de lá. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Aquele cara é um outro mistério que também tá me deixando encucado. Mas eu acho que tem mais coisas com relação à morte dessa garota do que a gente imagina. Uma outra coisa que quase ninguém talvez esteja percebendo, porque eles falaram, deram atenção, mas depois esqueceram, é a questão da marca do arquidemônio que agora o Zagan recebeu. Porque quando ele achou um livro, ele viu que aquela marca era muito parecida com marcas que tinham nas espadas sagradas, na espada da igreja. Então assim, eu fico imaginando, fico pensando, por que as marcas são similares? Será que a igreja usa feitiçaria também nas espadas para deixá-las poderosas? E culpam os feiticeiros por uma coisa que eles mesmos fazem? É uma possibilidade. Ou será que até a igreja usa alguma magia de origem demoníaca? Porque tem demônios lá, aquela marca dele acendeu quando apareceu aquele demônio para ele. Vocês vão lembrar disso. Então será que a igreja usa poderes demoníacos? Ou será que não? Será que tudo isso é tudo diferente? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu fiquei bem encucado quanto a isso. E uma outra coisa também é que eles estão pintando aquele Rafael, o Escanor, como se ele fosse o diabo, né? Dá a entender que foi ele que matou os pais da menininha dragão, que ele já matou um monte de feiticeiros, que ele é muito brabo. Mas, se você for ver, até agora ele viu o Zagan e o amigo dele e não atacou. E também ele ficou ameaçando a Chastille o tempo inteiro, falando que ia matar ela, e forçou o arcebispo a devolver a espada sagrada pra ela, né? E o cara devolveu, o bispo lá devolveu falando, pô, me desculpa, mas eu tô com medo de te atacar e você não tem nenhuma defesa. Muito embora ele pode estar me forçando a te dar essa espada
pra ele poder atacar alguém armado, porque ele pode não estar querendo atacar alguém desarmado. Então talvez ele vá pra cima de você assim que te der a espada. Então assim, não dá pra ter certeza. Mas não me parece, por um momento, me deu a entender que ele tava querendo que ela recuperasse a espada, só pra ajudar. Ou será que não? Será que ele quer matar ela? Sei lá, eu tô achando que ele não vai ser tão ruim quanto dizem. O que você acha? Pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E agora é hora de falar com vocês sobre as coisas que eu não estou gostando tanto. E eu vou dividir em duas coisas. A primeira foi o último episódio, que foi aquele episódio que a Chastille foi morar com ele no castelo também, né? E aí ficou aquela menininha dragoa lá, é For, eu acho que chamam ela, artesanando ela. Eu achei que ficou uma comédia meio... Não sei, esse último episódio foi o primeiro que eu olhei e falei... não gostei muito. Foi o primeiro. Mas também teve uma outra coisa que me incomodou. E o Osvaldo aqui sabe que isso normalmente me incomoda nos animes. Que foi o perdão que o Zagan deu para o Barbatos, o amigo dele. Ah, aquele amigo dele, né? Porque, porra, eu acho o seguinte, desculpa, eu vou ficar um pouco exaltado aqui. Mas, pô, tem um nível de coisas, uma linha que você passa, que o perdão não pode ser tão fácil. Né? O perdão não tá à venda nem a vontade de esquecer. Não é possível que certas coisas você simplesmente releve. Porra, o cara sequestrou a mulher que tu ama e usar ela pra fazer um ritual. Eu acho que isso é passar um pouco do ponto. Eu acho assim que se alguém sequestrar a sua esposa, seu marido, seu filho, alguém da tua família pra fazer um ritual macabro, eu acho que voltar com fé nessa pessoa pode ser um pouco burro demais. Não é? Tipo assim, eu fico revoltado com isso, porque assim, cara, eu sou a favor do perdão, da compreensão, de você desculpar uma pessoa, tudo bem. Mas, pô, sei lá, a pessoa fez uma fofoquinha de você. Você releva. Ou que seja, que roubou alguma coisa. É grave pra caramba, mas tipo, não te colocou em risco, sabe? Você não sabe a situação que a pessoa tá passando. Beleza, você pode relevar muita coisa. Mas agora, porra, sequestro, né? Ou tentativa de homicídio pra fazer ritual. Para, tipo, tem um limite. Eu me lembro também de uma vez que eu fiquei revoltado, que eu parei de assistir aquele anime por um bom tempo. O Oswaldo vai saber, que é o que? O Danmachi. Ah, sim. Porque, porra, desculpa mudar o assunto, mas o Bel vai lá, ele é levado pra uma menina pra masmorra, ela tenta matar ele, tenta jogar ele pra um lugar onde ele iria morrer. Ela tentou deixar ele pra morrer. E sai. Aí ele vai lá, encontra ela e tá tudo bem. E tipo assim... Não tá tudo bem, cara. A pessoa tentou te matar. Isso não é ser bom, é ser burro. Né? É ser burro demais. Porque assim, tipo... E eu também acho que quando o cara faz uma coisa grave, a vontade da pessoa de ser perdoada tem que vir antes do perdão. A pessoa tem que se arrepender primeiro. Né? Tipo... Mas aí eles querem, às vezes, passar uma compreensão que chega a ser estúpida, velho. Não faz sentido, tipo assim, na hora que eu vi isso, eu falei, não, ele vai dar um cacete nesse cara, ele vai fazer alguma coisa, ele fez nada. E aí eu falei, pô, pelo menos enxota o cara, manda o cara embora e que ele se arrependa. Ele vê que fez coisa errada e volte. Porque assim, pô, o cara do jeito que tá, se ele descobre uma magia nova, uma forma de vencer ele, ou se ele arranja um aliado poderoso, quem garante que ele não vai fazer a coisa de novo? É verdade. E não é aí falar, mas o Zagan não tem amor à própria vida, mas não tem a da Nef, não? Né? Foi ela que foi o alvo. Sabe? Então assim, quando eles excedem demais nesse perdão aí, eu fico incomodado. Eu fico realmente incomodado. Então eu acho que eles devem... Você tem que parar pra pensar melhor nessa situação aí, que eu não gostei muito disso. Eu não sei o que vocês acharam também. Não sei. Pode deixar aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou se vocês acharam forçação de barra. A maioria das pessoas que eu falei até hoje sobre isso, até aqui no canal mesmo, achou forçado. Foi. Muitos falaram o seguinte, olha, eu não me importei tanto, não achei ruim. Mas realmente, isso não faz muito sentido. Não sei o que você acha. Mas então, galera, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aqui, porque ajuda demais. E se inscreva no canal, porque eu falo de vários animes aqui. Beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.